Bom dia, vamos a mais uma aula de Geografia para os alunos do 7º ano, com o tema da urbanização brasileira. Urbanização é um fenômeno recente, resultado da transferência do homem do campo para a cidade, onde concentra grandes contingentes populacionais. A urbanização no Brasil se deu de forma acelerada, por isso há tanta desigualdade social, falta de infraestrutura, desemprego e etc. Lembrando que urbanização é diferente de crescimento urbano, certo? Crescimento urbano é o crescimento da cidade e a urbanização é um fenômeno que ocorre nas cidades por causa da vinda do homem do campo para essa cidade. O espaço urbano é um lugar onde as pessoas desenvolvem atividades industriais, comerciais e de serviços, embora em alguns momentos existam apenas atividades primárias. As cidades no Brasil. O que vem a ser uma cidade no Brasil? É considerada cidade qualquer sede de município e distrito, ou seja, se tiver uma prefeitura, é uma cidade. É por isso que a gente encontra, se a gente for pesquisar, a gente encontra tantas cidades tão pequenas e com uma população tão pequena também. Por causa disso. Porque se tiver uma prefeitura, pronto, é uma cidade. Isso não ocorre em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, que as cidades nos Estados Unidos são dadas a partir do número de habitantes e não se tiver uma prefeitura. A relação entre urbanização e industrialização. Na medida em que as indústrias foram se desenvolvendo, cada vez mais pessoas deixaram o campo para trabalhar nas cidades. Ou seja, a população das cidades aos poucos foi se tornando maior que a da zona rural. Porque a população do campo via na cidade uma forma de crescimento, uma forma de ter mais possibilidades na vida. No Brasil, essa urbanização tem início no século XVIII, com o ciclo da mineração, devido à mudança do eixo econômico e também da capital do país, e ainda a criação de novas cidades. Foi com a industrialização brasileira que esse fenômeno da urbanização tornou-se mais intenso. Então, ela começou a partir do ciclo da mineração e foi se desenvolvendo, crescendo a partir da industrialização. Alguns fatores que levaram a essa rápida urbanização brasileira foram, além da industrialização, a mecanização das lavouras, o aumento da concentração de terra nas mãos de poucos. Por que a mecanização das lavouras? Se eu sou uma pessoa que vive no campo, que dependo do campo, que sobrevivo no campo, e a partir da industrialização essas lavouras começam a ser mais modernas, começam a colocar máquinas nas lavouras para fazer o meu trabalho, então naturalmente eu saio do campo para ir para a cidade para procurar uma qualidade de vida melhor lá, que nem sempre acontece. Metropolização e hierarquia urbana. As metrópoles são cidades que apresentam um acentuado crescimento urbano, ou seja, crescem a ponto de absorver a área rural em torno da cidade e também outras cidades. Como exemplo, nós temos São Paulo, Minas Gerais, Natal, Fortaleza, entre outras cidades também. Conurbação, esse nome bem estranho aí, é a união física e econômica de duas ou mais cidades, mas que preservam sua autonomia administrativa. Região metropolitana é quando uma cidade maior se une àquelas mais próximas e passa a comandar um conjunto de cidades vizinhas. Nós temos aqui a região metropolitana de Natal, que abrange uma série de cidades, como Natal, Parnamirim, São José do Mipibu, Macaíba, Anísia Floresta, Extremóis, Ceará-Mirim, e tem mais uma cidade que agora me falha a memória. Megalópole é quando duas ou mais regiões metropolitanas se unem através do processo de conurbação. Então, a região metropolitana, várias cidades se unem. Na megalópole, mais regiões metropolitanas se unem. Ainda sobre hierarquia urbana, nós temos aí a metrópole global ou mundial, que são grandes centros de influência de economia mundial. No exemplo do Brasil, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópoles nacionais são cidades que influenciam sobre o território dos estados onde se localizam e sobre os estados vizinhos. Como exemplo, nós temos Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Fortaleza e Recife. Metrópoles regionais são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, atividades diversificadas, mas com uma área de influência menor que a das metrópoles nacionais. Como exemplo, Belém e Manaus. Centros regionais são centros urbanos
que exercem influência sobre a área de seu município ou de seus municípios vizinhos. São também os centros urbanos que ocupam a posição hierárquica mais baixa nesse sistema e exercem influência apenas sobre a área de seu município ou de municípios vizinhos, como eu coloquei aí. Rede urbana. A rede urbana brasileira é constituída por um conjunto de cidades articuladas entre si, que formam uma hierarquia de graus de comandos, que vai das metrópoles globais até as cidades locais, estabelecida pelo tamanho e pela oferta de bens e serviços de cada cidade e que ainda não está plenamente completa. Então, a rede urbana, ela é baseada em toda essa hierarquia urbana aqui. Ela tem a metrópole global, a metrópole nacional, a metrópole regional, os centros regionais e as cidades locais. Mas ela não está completa, justamente por causa disso. Porque as cidades, elas estão no crescimento constante. Então, o que hoje pode ser um centro regional, amanhã pode ser uma metrópole regional. O que hoje é uma metrópole regional, amanhã pode ser uma metrópole nacional e assim sucessivamente. Eu deixo como tarefa para vocês a leitura do capítulo 6, da página 67 a 76 e a atividade na página 77 a 80. Bons estudos!